Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Aqui no caso, noite pra nós e madrugada pro Gusta, né? Todo mundo com os fones de ouvido, porque tá começando o seu Meia Pantufa toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Tô explicando a piada aqui porque temos 4 horas de diferença de fuso horário. Essa gravação está acontecendo num horário em que senhoras como Gustavo Azevedo já estariam no quinto sono, preparando-se para a rotina matinal das 5. Eu sou o Luiz Leão, tenho aqui comigo, como sempre, ele, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? O que fazer quando a sua cidade tem um esgoto a céu aberto, mas você só tem orçamento pra fazer cinema? É assim que começa Saneamento Básico, o filme, de Jorge Furtado. O clássico da comédia nacional voltou a ser exibido em alguns cinemas pelo país quase 20 anos depois do seu lançamento. O filme tem uma base de fãs muito fiel e vários cortes seus pipocam pelo TikTok e despertam a curiosidade de um novo público. Mas o que a gente acha de Saneamento Básico? Essa é mais uma daquelas comédias Globo Filmes que são no mínimo questionáveis, e por que esse filme tem um público tão apaixonado? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pra Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Tá ouvindo pelo Spotify, lá pela meiuca do episódio, ouviu uma coisa ultrajante, ou acha que a nossa performance não tá boa o suficiente aqui? Pode comentar lá, viu? A gente aprecia muito os comentários no Spotify, e como vocês sabem, comentário gera engajamento, que gera mais pessoas, que gera mais comentários, e assim vai. É muito importante pra gente que vocês engajem caso vocês estejam interessados. Bom, chegou a hora, bora falar sobre Saneamento Básico, o filme, no Meia Opinião. Meia Opinião. A premissa de Saneamento Básico, o filme, já foi estabelecida ali pelo Gustavo. A gente tá aqui na cidade de Linha Cristal, uma cidade de menos de 20 mil habitantes, ali no sul do Brasil. E essa cidade tem uma fossa que tá com problemas, ela tá mal construída lá e uma parte boa da cidade fede muito por causa disso, tem esgoto a céu aberto. Eles tentam consertar essa fossa há vários anos, mas ninguém consegue, até que vem a Marina, personagem da Fernanda Torres, muito obstinada em fazer a coisa funcionar, vai até a prefeitura, escreve uma carta, faz um projeto e tudo mais, e o pessoal da prefeitura diz pra ela que não é possível, porque não há orçamento para saneamento básico, mas existe um orçamento para produção de cinema. Então, assim, se eles fizerem um filme, um curta, 10 minutos, eles conseguem 10 mil reais, que é mais do que suficiente para terminar a obra da fossa. Da fossa ou do fosso? A gente vai discutir isso hoje. Terminar a obra da fossa. Desculpa, eu lembrei aqui o que é ficção. Tá. Tá. E aí ela resolve fazer, sem absolutamente nenhuma experiência, resolve chamar o marido, a irmã, o namorado da irmã e o pai pra falar assim: vamos aqui fazer esse curta de 10 minutos pra gente ter esse projeto aprovado, só pra fazer o conserto da fossa, pra gente ter essa melhoria na nossa cidade, já que é assim, é assim. Então bora escrever roteiro, bora arranjar filmadora, bora comprar fita, bora fazer figurino, bora fazer montagem, tudo isso com pessoas que não têm absolutamente nenhuma noção do que estão fazendo, com uma história que tem que surgir do nada, com um objetivo à parte. Bom, essa é a história de Saneamento Básico, o filme. O filme é dirigido pelo Jorge Furtado e ele tá vindo aqui pra pauta não é a troco de nada, não. Ele voltou a entrar em cartaz em alguns cinemas pelo Brasil, como a gente falou na introdução. Infelizmente não chegou aqui onde estou, mas ele tá disponível na Netflix e na Globoplay, caso você nunca tenha assistido o filme. Inclusive, corre lá pra assistir antes de ouvir o episódio, se você nunca tiver assistido, pra ouvir aqui. A gente vai, como sempre, a gente vai dar alguns spoilers sobre a história. Não que seja um problemão, mas aqui a gente vai dar alguns spoilers sobre a história, claro. Gusta, Saneamento Básico, filme de 2007, que tá sempre pipocando aí nas redes sociais e que tem várias pessoas comentando, muito felizes e que dão 5 estrelas pra ele no Letterboxd sem nem assistir. O que
que você achou de Saneamento Básico? Viu pela primeira vez agora? Eu vi pela primeira vez, mas eu já assisti vários outros filmes, várias outras obras do Jorge Furtado, né? E o Jorge Furtado, ele é uma figura, assim, né? Ele é muito carismático, eu adoro a persona, assim, o Jorge Furtado como um criador, como um cineasta mesmo, já bem consolidado, né, do Brasil. A escola de cinema dele também é um pouco diferente, porque ele é de Porto Alegre, né? Então tem toda essa questão do cinema do Sul e tudo mais. Tem uma outra pegada, né? Mas é muito legal poder falar desse filme. Eu nunca tinha visto mesmo. E é muito legal poder falar desse filme com as outras referências que você tem, né? Do Jorge Furtado. Eu já assisti O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, né? Ele é meio o cara dos anos 2000 no cinema, Exato. assim, né? O cinema acessível nacional dos anos 2000. É O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara. O Homem que Copiava, Saneamento Básico. Cara, Lisbela Prisioneiro. São filmes que, no fim das contas, tem um drama por trás. Ele mesmo fala isso sobre a comédia que ele faz, que ele produz, que é: eu faço filmes de drama virarem comédias pelas situações, né? Pelo contexto, pelo olhar de fora, por quem tá observando, achar aquilo cômico, mas no fim das contas, as situações que aquele povo tá passando naquela história, elas são dramáticas, elas são, no fim das contas, difíceis pra elas, né? E aí eu fui puxar qual foi a primeira coisa que eu vi do Jorge Furtado, e foi a Ilha das Flores, na escola. Então, deixa eu até fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês viram na faculdade ou na escola esse filme? Eu vi na escola. Eu vi na faculdade. É porque eu nunca tinha visto, e eu fui ver, tipo, literalmente no começo desse ano, e eu nem sabia que era dele. Uhum. E aí eu descobri que eu fui comentar com as pessoas e todo mundo falava: nossa, mas eu tenho uma amiga minha que é professora de história, eu falei: eu passo pros meus alunos, isso aí tem 10 anos. E que é professor de geografia também, né? Tipo, porque tem tudo a ver, assim. Tem muito. Mas tem até muita... hoje ele dá um baquezinho, assim. E é isso, né? O Jorge Furtado, ele faz o Ilha das Flores. Pra quem não tá lembrando por nome, Ilha das Flores é aquele documentário, é um curta documental que é todo de montagem, assim, né? Tem um locutor bem anos 90, 2000 também. Muito. E ele vai falando lá do polegar opositor, né? Esse é um ser humano, esse é um japonês, esse é um tomate, esse é um polegar, um opositor, e esse é um cérebro, e esse é... Tipo, ele vai criando correlações na montagem daquele documentário e explicando, no fim das contas, o porquê o ser humano transforma a vida dele em desigualdade social e tudo mais, né? Então, no fim das contas, ele usa um tom de humor, mas ele tá falando sobre um tema super pesado lá no Ilha das Flores. Que é, assim, o Ilha das Flores é narrado pelo Paulo José, que tá nesse filme, que é o pai da Marina, inclusive. Exato. Temos aí o full circle, né? Eu fiquei procurando a voz dele, assim, cara, eu já vi os caras, sabe? É legal a gente ver depois, assim, com o distanciamento do tempo, as entrevistas, não sei se vocês pegaram pra ver, né, a Camila Pitanga falando, Fernanda Torres falando, o próprio Jorge Furtado falando sobre o filme, e assim, é um acontecimento, é um encontro, eles tiveram que ir pra uma cidade, o elenco todo teve que ir pra uma cidade pra fazer a gravação dos filmes no interior lá do Rio Grande do Sul, ficaram todos juntos e tem essa sensação de comunhão de elenco, né, essa coisa assim de, cara, deu muito certo isso tudo, porque Saneamento Básico, para além de ser um filme muito bom, ele é um filme que tem essa vibração que eu acho que só onde o Jorge Furtado coloca a mão acontece, sabe? Tem muito esse Ele respira é um o que a gente tem nostalgicamente de cinema nacional também, né? Que é Fernanda Torres, Wagner Moura, Lázaro Ramos no mesmo balaio, assim. Tudo ao mesmo tempo. E sobre o filme em si, ele traz tudo isso, né? Eu acho que traz todo esse background, assim, do Jorge Furtado, de falar sobre... É tipo o Fablemans dele, o Retratos Fantasmas deles, né? Aquela coisa meio assim, vamos fazer um filme com tudo que eu tenho, com todas as características que eu tenho como diretor, né? Como criador, pra falar sobre cinema, pra falar sobre criação de arte, pra falar sobre como as pessoas se estruturam pra organizar o cinema. E eu acho a visão dele tão única, uma coisa tão... O cinema, ele sai do povo, o cinema, ele sai de qualquer lugar, o cinema, ele sai de uma insatisfação antes de qualquer coisa, ele sai como uma resolução de problema, ele sai como uma ressignificação dos problemas. Não necessariamente os problemas são resolvidos pelo cinema, mas o olhar que o cinema dá para as coisas pode trazer soluções para as pessoas. E assim, é o olhar dele, é o olhar do Jorge Furtado. Eu acho que tem essa pegada de ver o mundo com um olhar mais açucarado, sabe? Essa coisa mais, tipo, é tudo tão podre, é tudo tão ruim, tá difícil. É Ilha das Flores, né? Não é porque a gente tem um polegar que a gente resolveu o mundo, mas a gente consegue fazer coisas legais com isso. A gente, como seres humanos, a gente consegue criar arte,
a gente consegue ressignificar tudo. Outro filme também que parece muito é o Pearl, né? Por causa do arco da Camila Pitanga aqui, da I wanna be a star. Então assim, é legal ver Eu recebi como... várias propostas, algumas até de trabalho. E, assim... Isso, vejam como é cômico no drama, né? Porque, tipo... Cara, é muito bom o texto desse Ele filme. é um filme completamente... Todos os personagens ali, eles estão... Cada um com seus problemas. Tem os velhinhos que tem os problemas de saúde. Tem as pessoas que estão com falta de dinheiro. Tem o principal problema, que é a resolução do esgoto a céu aberto e tudo mais. Cada um tem a micose do cara. Assim, tipo, cada um tem os seus problemas reais. Os seus dramas pessoais. E tudo isso ganha um verniz por causa da arte. Ganha um verniz por causa do cinema. E as pessoas acabam esquecendo os problemas delas porque elas estão resolvendo coisas em torno dessa arte que é, né, a sétima arte. Então, assim, eu acho muito legal, muito, assim, o Luiz usou o full circle, mas eu acho o Saneamento Básico um full circle, sim, não só do Jorge Furtado, mas de toda essa estrutura de cinema nacional que a gente tem, né, de tirar leite de pedra, de fazer a história do cinema acontecer com poucos recursos e, além de todo esse background, o elenco incrível que tem, que eu acho que sem esse elenco, assim, a gente acho que não teria tanto hype como tem, né? E, cara, é A-listers, né? Só tem A-lister hoje, só os A-listers, quase 20 anos depois, só tem gente que trabalha em Hollywood, gente em Fernanda cada Torres no Oscar, Wagner Moura tá em Hollywood todo ano, né? Exatamente, faltou, sei lá, o Rodrigo Santoro pra dar uma cerejinha do bolo. Nossa, E Selton Mello. Selton Mello, é. Mas é isso, eu acho assim que é realmente mais um filme que eu venho aqui, não é uma crítica, é uma exaltação. É uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem. Porque não tem como, cara, assim, é realmente eu trago o Retratos Fantasmas não é à toa, porque é a visão do diretor sobre o que ele faz, e eu acho que isso é tão especial, é tão único, porque é o Jorge Furtado falando do interior do Rio Grande do Sul e como aquelas colônias dos italianos se relacionam com um novo lugar que eles estão vivendo e como cuidam das famílias e como as famílias vão lidar com aquelas terras dali pra frente. Tipo assim, são coisas tão específicas da história e do olhar do diretor sobre o local e sobre o fazer arte dele, que torna um negócio assim mágico. É um filme que tem um brilho muito, muito diferente. É muito, muito especial você olhar e assistir um filme tão bem encaixado com tudo, sabe? Com a audiência, com o diretor, com o elenco, com a história. É bizarro, assim, metalinguístico, né? Eu acho ele certeiro, assim, 20 anos depois quase, tirando que viralizou no TikTok. Então, assim, ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele tem o povo, ele tem as redes sociais, ele tem a aclamação. Ele tem o povo. Lucas, e aí, Saneamento Básico? Assistiu pela primeira vez agora também, né? Cara, assisti pela primeira vez esse ano e não sei por que eu deixei esse filme passar assim, cara, mas eu acho que eu assisti na hora certa, assim, porque é um tipo de filme que se você tem certas referências e certa carga, assim, de outros filmes, eu acho, pelo menos assim, assisti só essa vez, né, mas eu acho que ele funciona muito melhor dessa forma. O Jorge Furtado, ele consegue conciliar tudo muito bem aqui, porque é uma comédia que ao mesmo tempo que é uma comédia simples, que vai funcionar pra todo público, todo tipo de público assistir. Ele fala muito sobre o que é o cinema pra ele, fala muito sobre as pessoas do interior, sobre coisas que acontecem, dificuldades que as pessoas passam, que acontecem aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo tem sempre um tom muito bem-humorado, de leveza, levando aquela situação ali. Fala, a realidade é essa e as pessoas vão se virar do jeito que elas têm pra se virar. E, cara, a comédia funciona muito, porque é uma coisa muito... Cara, de verdade, eu queria ver um gringo assistindo esse filme, porque é muito brasileiro esse filme, cara. Eu acho que é muito Brasil. Acho que até o tipo de humor, as situações, porque é uma comédia muito situacional, né, que a gente tem aqui. E as situações que eles vão passando é uma coisa muito brasileira, que é aquela coisa de, é o casal que tem uma dificuldade financeira ali, mas que eles moram no interior, e eu acho que nós três aqui somos tudo do interior, né, assim, de origem, interior. Então, assim, tem muita coisa que por mais que você não passou por aquilo exatamente, mas que você se identifica com o jeito das pessoas e tal, e ele consegue conciliar isso muito bem, sabe? Porque eu acho difícil, às vezes, o diretor conciliar o humor, a comédia com a situação que ele quer passar, né? Porque às vezes esse equilíbrio do tom fica meio difícil de você transparecer ali na tela. Beleza, eu quero fazer uma crítica sobre a situação dessas pessoas aqui nesse lugar, sobre essas coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo eu quero fazer uma comédia. Eu quero
falar sobre o que o cinema significa pra mim, mas ao mesmo tempo quero fazer uma comédia. Cara, e ele consegue conciliar tudo isso muito bem, assim, é genial pra mim. Genial. E sai cada pérola, meu amigo, que assim, você não consegue desgrudar o olho desse filme. O humor dele é uma coisa, assim, sensacional pra mim. Olha quem vem lá. Como é que é o primeiro nome dela? É a Silene. Silene Siga. Ó, Silene. E esse vestido, você gostou? É da sua lindeza. Cara, gente, se vocês estão ouvindo esse episódio, você não assistiu esse filme, para Você agora, não vai entender assiste e nada, volta pra cá. Porque você não vai ser um surto coletivo isso aqui, você não vai entender porra vai nenhuma. ficar aqui fazendo menções a coisas muito específicas do filme. Mas enfim, pra mim é isso, cara. E eu fui puxar, né, a ficha, né, do currículo do Jorge Furtado. Cara, eu gosto de tudo que ele fez. Ilha das Flores, coincidentemente, eu assisti esse ano também, porque não passaram na minha escola. Você voltou pra faculdade? Eu não fiz o curso de humanas, fiz da saúde, e aí na escola não me passaram. Mas, então acabei passando ele. Mas, cara, meu tio matou um cara, eu preciso ver de novo. Mas eu lembro que eu gosto. E O Homem que Copiava, eu revi. Tem pouco tempo também, cara. E é muito Tarantino O Homem que Copiava. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas vejam de novo, porque tem umas coisas assim, além de ter a pegada de Jorge Furtado, ele tem uma pegada meio tarantinesca de levar a história, assim, que fica muito divertida. E nesse contexto brasileiro, funciona muito. E Lázaro Ramos tá lá de novo, Luana Piovani. Cara, mas tem outro full circle aí. Você assistiu... Você lembra de Soraya Queimada no Meu Te Matou um Cara? Lembro. Ver Soraya Queimada. Um dos operários é o Zé Brito, que é o cantor dessa música. Um dos operários aqui do saneamento básico. Não, é verdade. É Mauro Filho e ele, né? É verdade. É ele que fala, inclusive, olha quem vem lá. Silene. É verdade. Gente, então assim... Cara, tudo funciona aqui nesse filme, desde o humor, a crítica que ele quer fazer, o que ele quer falar sobre cinema, sobre o que é o cinema, e tudo casa muito bem, assim, e sem perder a graça em momento algum. Acho que esse filme, ele nunca cai pro drama, assim, por mais que a gente entende, e tem ele seus consegue momentos, né? Também. Tem seus momentos, ele consegue estabelecer muito bem, assim, o arco de cada personagem, principalmente os personagens principais. A gente tem os dois idosos ali, a gente tem o que eles querem fazer pra cidade, a gente tem o casal, que é a Fernanda Torres e o Wagner Moura, que estão eles... Nossa, gente, nesse filme eles estão, assim, excelentes. Que filme que eles não estão, né? Pra que começo filme de que eles conversa, não mas... estão, né? E estamos falando em 2025, né? Já é batido isso daí. E Camila Pitanga, mano... Como que é o nome daquele do que faz o Playboy lá? Eu esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele. Fabrício. O Fabrício, mas Bruno o Garcia. ator eu não me lembro. É quem? Bruno Garcia vive Bruno pra fazer Garcia. Playboy, né? Gente, o Bruno Garcia, ele faz um Playboy como ninguém, assim, um Faria Limer que mora no interior, como ninguém. É o mesmo personagem da Lisbela, né? Ele é o cara que passa, tipo Sim. assim, uma semana fora e volta pro interior e ele volta com sotaque, ele volta meio, nossa, eu morei não sei aonde. Gente, e assim, em tempos de produção de conteúdo, que todo mundo tem que produzir conteúdo para rede social, que a gente já entendeu que a gente nem critica mais a pessoa, porque a gente entendeu que é muito difícil produzir um conteúdo, você editar um vídeo não é fácil. E, gente, eles editam, eles vão gravar um filme, que a história do filme é essa, eles têm que gravar um filme, eles querem arrumar o esgoto da cidade, ter saneamento básico, e aí é liberado uma verba para um filme. E eles têm que gravar esse curta para pegar o dinheiro e usar o dinheiro pro saneamento. E aí eles gravam, editam, e não tem 10 minutos de filme. E eles precisam de pelo menos 10 minutos pra ser um curta. Ô, Lucas, deixa eu fazer um momento. Eu queria ver o prédio pronto. Eu queria ter visto o filme inteiro, sabe? Eu acho que não ia casar com o contexto do filme, ok? Eu entendo que não ia casar com o contexto, mas não fica uma coisa assim. Cara, eu queria ver o filme inteiro, passa o filme inteiro pra mim. Agora sabe? você me entende quando eu falo de brutalista, né? Que eu queria ver a casa. Então, eu queria ver aquele lugar pronto. Queria ver o prédio pronto. 3 Queria ver o horas prédio de pronto. filme sem 3 horas de filme, você não me entrega o projeto pronto. Mas eu também, eu senti isso, mas não me faz tanta falta, sabe? Porque eu entendo que o Jorge Furtado, ele falou, acho que vai ficar meio repetitivo, porque eu já mostrei tanto eles gravando isso daqui, essa cena, aí ele mostra umas coisinhas específicas, mas a gente fica aquele gostinho. E como fazer também, né? Você tirar 10 minutos diretos do seu filme pra colocar um outro passando, né? Era meio impossível mesmo. Acho que até dava uma quebrada no tom, assim. Mas, cara, esse filme
É sensacional. Eu acho que vocês falaram muito sobre várias coisas que eu ia comentar aqui. Eu acho que tem algumas coisas que destacam o saneamento básico, não só o saneamento básico, mas os filmes do Jorge Furtado nos anos 2000, quando a gente compara eles com os filmes ultramassificados da Globo Filmes que se seguiram, os que vieram nos anos 2010 principalmente e até nos anos 2020, né? Você pega a métrica aí do Minha Mãe é uma Peça, mas ali os filmes do Porchat, os filmes do Hassum, sabe? Os filmes do Jorge Furtado são muito diferentes. Eu até coloquei na introdução pra gente comentar, aquela comediona Globo Filmes? Não, longe disso, assim. E aonde a gente percebe que não é bem assim? Eu acho que aquele granuladinho desse filme, cara, é muito lindo, assim. Porque você vai comparar ele com essa filmografia Globo Filmes meio de sátira, meio de vai que cola, tal. Você tenha o apreço pela qualidade, né? O HD, o HDzão. Você tem uma cara meio caricatura, você tem um perfil meio de cenário pronto, sabe? E aqui não, aqui você tem um filme, sabe, locação, a filmagem é granulada, ele tem uma cara até quase documental, assim, sabe? Quase mockumentary, porque a qualidade de imagem, ela é reduzida propositalmente, né? Não que ela seja ruim, embaçada, mas ela não é aquele brilho do digital, nem nada assim, né? Ele é bem granuladão, filme assim mesmo. Eu acho que isso já dá uma diferença muito grande, porque a gente tá falando de uma cidade do interior, a gente tem muita externa, muita externa, e é legal isso, eles passaram um tempo no interior pra gravar o filme, né? O filme é quase todo gravado no interior. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que vão agregando muito no trabalho final, você ter a sensação de verossimilhança naquilo ali. Então, assim, não é uma comédia de cenário, não é uma comédia que poderia passar no teatro, ela tem essa coisa meio comédia da vida real, assim. Como tem um pouco o tom do Meu Tio Matou um Cara, ou Lisbela um pouco menos, eu acho, mas tem um pouco esse tom, sabe? Tô falando aqui Lisbela, gente, eu sei, o Lisbela e o Prisioneiro foi dirigido pelo Guel Arraes, mas ele foi escrito pelo Jorge Furtado, então foi só por isso que eu mencionei que faz parte da filmografia dele aí também. Só que eu acho que eu tava conversando com o Gustavo, a gente tá fazendo uns projetos aí pra colocar aqui no YouTube do Meia, e tem sido muito um tema aqui na última semana, essa coisa do texto e do subtexto, né? O que o filme te diz versus o que o filme te diz nas entrelinhas, versus o que ele te diz, o que ele quer te dizer em determinados aspectos, assim, que não são a história em si. Esse filme é muito casado com o que a gente conversou com a Carol, por exemplo. Eu acho que, assim, fez uma grande diferença assistir esse filme de novo depois de ter conversado com a Carol no nosso episódio 200, sabe? Quem não ouviu, vai lá ouvir nosso episódio 200. Porque, assim, você vai lembrando disso. E aí você vai reparando que, assim, eu tinha medo de rever esse filme porque eu tenho uma memória tão boa dele, assim, de assistir na época, de assistir com a minha mãe. A minha mãe, se eu virar pra minha mãe a qualquer momento e falar assim, Silene, ela vai completar, ele machucou você? Igual o Fabrício, sabe? Então tem uma coisa muito de conexão, assim, com o filme, de achar muita graça quando eu era muito novo. Eu tinha medo de revisitar e ficar com a impressão ruim, sabe? E nossa, não, pelo contrário, assim, o filme cresceu demais pra mim, porque o que ele tá dizendo nas entrelinhas é falar sobre a importância do cinema. Ele tá fazendo uma comédia, mas ele tá falando sobre a importância do cinema, e é muito legal ele falar isso, porque ele mostra que, assim, ao se envolver, ao estar envolvido com o cinema, você vai se apaixonar, não tem jeito. Ela começa falando assim, gente, faz qualquer coisa, é só pra consertar o fosso. Gente, faz qualquer coisa, é só pra consertar o fosso. E ela termina não conseguindo o dinheiro do fosso, porque ela gastou o dinheiro do fosso dentro do próprio filme, pra fazer o filme ficar melhor. Ou seja, ela que não tem experiência nenhuma com aquilo, que nunca mexeu com aquilo, que diz que tava fazendo aquilo só pra conseguir uma benesse, ela se apaixonou pelo negócio. Chegou a um determinado ponto que ela falou assim, cara, isso tá me dando tanto trabalho, eu não quero deixar mal feito, eu quero que a coisa fique boa. Eu não quero só olhar e ser ridicularizada e fez de qualquer jeito pra ganhar um dinheiro, não é? E eu acho que o Jorge Furtado brinca muito com isso, nessa ideia. Quanto saco o filme é meio explicando a Lei Rouanet pra idiotas, sabe? As pessoas estão envolvidas naquilo, cara. Dá trabalho. O Joaquim vende a moto, ele vende a preciosidade dele por conta do filme, sabe? No caso, por conta de ver a esposa feliz, mas assim, é tudo sobre o amor ao projeto, no fim das contas. Porque eles poderiam ter feito de forma muito vagabunda e ter conseguido dinheiro, ninguém ia ligar. Mas eles se apaixonaram por aquilo virou o projetinho deles, porque deu trabalho pra caralho. Então eles queriam fazer a coisa funcionar. Eles queriam que ficasse minimamente aceitável, queria que ficasse bom, queria que ficasse, no fim das contas, até que ficasse poético, né? Até o argumento que eles usam pra colocar
a filmagem por fora e colocar a música, né? Que aí tem que pagar os direitos da música e tal. E é muito legal porque você dá muita risada, o filme é muito engraçado, mas se você olhar com essa atenção, você vê que o filme tá te dando um passo a passo de como é fazer um filme no Brasil. É isso que ele tá falando, ó, beleza, você tem que escrever o roteiro tem que ter tal quantidade de páginas, você tem que fazer o projeto, mas você vai precisar do auxílio de algum funcionário público pra fazer o projeto, pra te explicar como é que é. O filme tá te ensinando como é que você se inscreve no edital, o filme tá te ensinando como é que você escreve um roteiro, como que o roteiro tem que render, que o roteiro tem que ter 10 páginas, porque o filme tem que ter 10 minutos, é uma página por minuto. Como que é você remontar, o que é você fazer figurino, o que é você fazer maquiagem, como você precisa de parceria público-privada pra conseguir fazer filme no Brasil. Tudo isso ele tá falando, sabe? Sem perder o fio de que, olha, é uma história sobre saneamento básico, é uma comédia, é o Monstro do Fosso e tal. Cara, é brilhante como ele consegue fazer isso aqui, porque você consegue olhar a coisa por dois aspectos. Você consegue olhar pela leitura simplesmente superficial de ter 4 atores enormes nesse núcleo, assim. Eu tô falando dos 4, assim, dos jovens, né? Mas ainda tem Paulo José, ainda tem Tunico Pereira, tem uma cacetada, né? Pro Lázaro Ramos e tal. Mas ainda que você tenha essa leitura, são os 4 A-listers, são os monstros da comédia nacional na época e são os monstros da dramaturgia nacional até hoje, fazendo um filme comédiazinha sobre um filme, um curta mequetrefe de 10 minutos de ficção científica. É ficção científica ou não é ficção científica? A gente fica perguntando. Mas aí você também tem a leitura do cara, cinema envolve trabalho pra cacete, o pessoal não queria ter trabalho com isso e teve, e se apaixonou pelo fazer, e ligou pro fazer, e no fim das contas, por que é um Lei Rouanet pra idiotas? Porque a fossa não foi feita, mas a vida deles melhorou, o negócio deu retorno, a vida de todo mundo melhorou porque deu retorno, porque cultura dá retorno. Então, tipo assim, o filme não foi feito com essa intenção de jogar isso na cara de ninguém, é óbvio que não foi, mas é aquela coisa do ser muito atual, né, o clichêzão do ser muito atual, é aquele filme que você mostra pros outros e fala assim, cara, cinema é isso aqui, ó. Parece uma piada, parece uma sacanagem, mas isso aqui é cinema, sabe? É esse o impacto que o cinema pode ter numa comunidade desse tamanho. Eles não foram com o objetivo de fazer o cinema, mas o fato de se envolver com a área cultural fez com que todos eles crescessem e fez com que a cidade crescesse. Teve um aumento de 1.600% no turismo, ou seja, 160 pessoas foram lá. Tem até essa piada, não? Tivemos um aumento de 1.600% no turismo. Caramba, são 160 pessoas. É nada. Então, assim, beleza, parece que eu tô fazendo uma leitura muito profunda em cima de algo muito banal, mas eu não acho que é, sabe? Eu acho que é o passo a passo, é um jeito de trabalhar a metalinguagem que é tão carinhoso, que é tão legal e que é tão inteligente, de mostrar, gente, você tá aqui vendo isso, você em tese já sabe que o cinema é importante, mas assim, não é que é importante pra você só dar uma risada, é importante porque o cinema muda a vida das pessoas. Então, assim, vira uma coisa meio de homenagem ao cinema, de homenagem às próprias origens, de homenagem ao fazer cinema, que é muito legal, que vai muito além das risadas, que são muitas. Não tô falando que o filme é sério, não. O filme é muito engraçado. Mas ele faz as duas coisas, ele consegue dizer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que assim, basicamente, se for pra gente resumir, cara, você mencionou isso de, parece que eu tô fazendo uma leitura muito profunda de um filme simples, né, de comédia. Cara, mas se você parar pra pensar por que ele funciona tanto, é por isso, cara. E aí você vai vendo, ele tem tantas camadas, assim, desde o humor que ele faz, ao retrato do Brasil que ele quer fazer, o retrato do que é cinema, de como que as pessoas se apaixonam pelo processo de fazer cinema, como elas vão ficando envolvidas com isso. E é por isso que ele funciona tão bem assim, cara. Porque ele consegue dialogar com todo mundo. Ela é uma produtora e ela não sabe nem o termo, ela não sabe nem o que é. E ela tá produzindo o filme, porque ela faz tudo. E isso ficção, é dito. quimera. Isso é dito. Isso é dito, sabe? Ela fala assim, o Fabrício vai filmar, você vai ser o monstro. Aí o Joaquim fala pra ela, e você? Fala, eu vou cuidar do resto. Aí o Joaquim, que resto? Do resto, eu tenho que fazer o edital, eu tenho que escrever o roteiro, eu tenho que ir atrás de patrocinador. Ou seja, assim, tá explicando o que é a função dela lá. Tá falando que produzir dá trabalho pra caralho, sabe? E ninguém sabe quem é o diretor do filme, e ninguém sabe o que é montagem, vão descobrir que é montagem depois, sabe? É o passo a passo, é um manual. O Joaquim, ele dá uma ideia pro roteiro, né? Pra continuar o roteiro. Porque ela tem um roteiro até tal parte ali, mas não deu o tempo que ela tem que ter. Ele não dá uma ideia, ele fez a história, né? Exatamente. Ele dá assim, tipo assim, o filme até te conta, sem te falar, sem usar os termos certos, mas o filme até te conta o que é um argumento e o que é um roteiro. Até isso ele fala, sabe? É um manual. O argumento inteiro é dele, né? Joaquim, o roteiro é dela. Aí ela faz o roteiro e ele não é acreditado, né? E ele não é acreditado. Com uma colaboração de...
Então, eu acho que o papel da Marina, né, que é interpretado pela Fernanda Torres, ela é a personagem central, né, óbvio, ela é a produtora, e eu acho que isso tem um pouco a ver também, esse olhar tem um pouco a ver com a questão, o cerne do filme é falar sobre produção, é falar sobre como você faz um filme, né, como você faz pra deixar um filme em pé, e eu acho que ela é a personagem que mais tem camadas, né, eu acho que ela é a personagem que a gente mais se aprofunda aqui no filme, que ela se relaciona com todos eles, ela começa, ela introduz o filme, ela vai falar, olha, senta, todo mundo acha Enquanto tá passando os créditos, né, do BNDES. Porque ela já fala com o espectador, então o filme é dela, ela tá, assim, mais emocionalmente envolvida com aquilo tudo, e ao longo da história você vai se envolvendo com os outros personagens pelo olhar dela também, que ela também tem uma relação muito foda com o pai, porque é como se o pai representasse o fim da vida mesmo, o fim da esperança, o fim das tentativas, né? Ele é desiludido, né? Ele é desiludido, ele não quer mais mudar o fosso, ele só quer trabalhar e terminar e aposentar e ter a vida dele ali tranquila. Só que ela não, ela é a juventude insatisfeita que quer mudar o mundo. E ela vai fazer isso através da cultura, através da arte, através do cinema, mesmo tendo que enfrentar as contas e ficar sem grana e ter que o marido vender a moto e tudo isso que a gente tá falando aqui. Então ela vai se relacionando com cada um dos personagens e a gente vai entendendo eles por meio dela, né? Porque é ela que é a responsável por tudo aquilo acontecer. É ela que convoca a plenária ali, a reunião de condomínio. Nossa, deve ser muito difícil fazer uma reunião de condomínio numa cidade inteira. Né? Nossa, enfim, e assim, ela é isso, é essa força de vontade de querer mudar alguma coisa por meio do que é possível, né? E o que é possível ali era o cinema pra ela. E no final, né, aparece muito esse brilho deles de eu quero poder agradecer, eu quero poder me orgulhar do que eu fiz. Eles não sabem nem como agradecer o público, eles não sabem nem como. Quem vê a Fernanda Torres nesse filme obrigado, na verdade, obrigada. Nossa, um agradecimento. Esse momento é muito Pearl, né? É por isso que eu lembrei do filme. Mas essa questão deles não saberem como assim, concluiu o filme e apresentou o filme, mas e aí? O que ele significa? O que ele é pra você? Cada um tem a sua perspectiva, né? E eu acho que a Marina, ela tem essa perspectiva de que ela fez alguma coisa que mudou a comunidade dela. Ela saiu de uma reuniãozinha ali de condomínio pra uma estrutura que era uma apresentação de um projeto pra várias escolas, várias pessoas assistindo, né? As pessoas mudando seus pontos de vista. Então tem esse arco narrativo dela que eu acho muito legal. Todos os personagens evoluem dentro da história, assim. Só que eu acho que a gente pega muito pelo ponto de vista dela, né? A Nanda, eles vão fazer entrevista e falam assim, é a Nandinha, a Nanda. Eu falo, gente, Fernanda intimidade, Torres, né? É muito foda a pessoa ter uma intimidade nesse nível de chamar ela de Nandinha. E assim, é muito legal também, eles não chamam de filme, né? Porque pra eles, filme é tão outra coisa, filme é coisa de americano, né? Filme vídeo. é outro rolê. Eles chamam de vídeo. E é o tempo inteiro, a gente tá fazendo um vídeo. A gente chama, quando eles vão apresentar esse vídeo e tal. É verdade, e é muito, até esse lado de pegar da ignorância do não saber, não de grosseria, sabe? A ignorância mesmo do não saber que, o que vocês fizeram é cinema, gente. É cinema, não tem conversa, sabe? Só que pra eles não é um vídeo, o que a gente fez é uma coisinha aqui, sabe? É um nada, isso não é americano nem nada. Então, até nisso, aquela coisa de diminuir um pouco a relevância, eles estão muito orgulhosos, mas eles estão assim, a gente não é cineasta, não é isso, a gente é, sabe, outra coisa. Mas, Gusta, essa pergunta pode cair numa redundância com tudo que a gente falou hoje, mas ainda assim eu quero saber se você quer explorar um pouco esse lado, velho. Por que você acha que esse filme estourou com cortes no TikTok, quase 20 anos depois do seu lançamento? E assim, por que ele tem um público tão apaixonado? Por que você acha que quem gosta dele gosta tanto dele? Eu acho que ele popularizou porque os atores ficaram pop, né? E aí, pronto, é redundante por causa disso. Porque ele estourou porque a gente se acostumou a ver a Fernanda Torres, o Selton Mello, Lázaro Ramos e a Camila Pitanga. A Camila Pitanga, principalmente. Eu acho que dentre eles aí, ela é a mais pop atualmente, assim, né? E é muito engraçado que ela tá total bebel já, né? Que ela ia fazer Sim. a prostituta depois na novela em 2009. Nossa, ela já total. tá total dando os caminhos de bebel ali. E com o Wagner Moura, inclusive. Exato. Full circle, assim, só esse episódio
Ele é isso. Eu acho que tem a ver com isso, mas eu acho que tem a ver com a qualidade das piadas mesmo, porque tem uma estrutura de meme, assim. Em alguns momentos, eu senti que parecia cinema europeu, parecia aquela coisa meio... umas piadinhas meio Monty Python, assim, umas sketches, uns cortes mais ligeiros, assim, às vezes eram piadas por corte e às vezes eram piadas por repetição forçada, assim, aquela coisa... Eu sentia muito, talvez também por estar no sul, por ser granulado, e a gente fugir dessa estética mais carioca ou até do Nordeste. Eu acho que tira um pouco a gente. E também tem os dois italianinhos lá que, assim, são uma gracinha. Ele não tem um ritmo muito tradicional de Globo Filmes, né? Isso é um baita do elogio, claro. Ele tem um ritmo de um filme, sabe? Não é dentro da caixinha específica. A Globo Filmes é a nossa Disney, né? Assim, os filmes vai ter dentro da mesma métrica, do mesmo jeito. Então eu acho que tem essa questão das piadas serem um pouco diferentonas também, então acaba conquistando um pouco o público, porque no fim das contas, se você pegar as piadas desses filmes tradicionais assim, engraçadinhos e tudo mais, eles viram sketch, mas eles se diluem. Por exemplo, os vídeos do Paulo Gustavo, todo mundo gosta do Paulo Gustavo, assim, dos filmes dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo eles não são, assim, não é tão uma outra piada dos filmes, é tudo que ele fez, é uma coisa meio, tipo, pulverizada, sabe, da experiência dele. Aqui não, aqui eu acho que é tipo assim, é muito icônico desse filme, são piadas muito específicas desse filme, com o contexto deste filme, então eu acho que é isso que deixa especial, assim, as piadinhas, e por isso que viralizou tanto. Eu fico imaginando quem chega nesse filme pelo TikTok, sabe, e que chega pela cena do olha quem vem lá, a pessoa deve ficar assim, cara, o que tá acontecendo? O que é isso? Sabe, esse é o Tuco da Grande Família, por que ele tá atuando mal desse jeito? Essa é a Camila Pitanga, o que tá rolando, sabe? Deve dar um pouco da curiosidade também tá, beleza, eu entendi que é uma comédia, mas o que tá acontecendo aqui? Sim. E é legal isso, né? Essa questão de você colocar atores pra atuar, pra simular um ator ruim. É difícil, né? Porque o ator geralmente é treinado pra fazer a verdade. E é uma Bruno verdade Garcia, de Fabrício, cara, ele tá brilhante, porque você vê que ele tá tão nervoso. E aquelas olhadinhas que ele dá pra câmera, ele travado, com o ombro travado, pescoço travado, assim, não consegue dar uma linha certa. Mas depois quando o Lázaro Ramos aparece, ele fala, né? Ele fala assim, Joaquim, o filme é seu. Silene, o filme é seu. Passa, tipo assim, 3 minutos dirigindo os caras. Aí chega no Bruno Garcia, não olha pra câmera, por favor, só isso que eu te peço. Não tem mais nenhuma informação que eu possa te dar pra te melhorar. Você é indirigível. Você não só consegue. não olha. Eles trocam... Tem essa coisa também de ficar caricato, porque eles trocam as tônicas das palavras, né? Eles, ao invés de usar... eu não sei um exemplo aqui prático, mas tipo assim... O da minha mãe. Silene, Silene, ele machucou você? Ele machucou você. Eles trocam pra tentar deixar as palavras mais bem pronunciadas, mas acaba que estraga a naturalidade, né? Isso acontece com um ator que não sabe atuar mesmo. E fica muito engraçado. Eu acho assim, é muito específico do filme. Eu acho muito bom, porque, tipo assim, a personalidade deles é tão bem construída que, assim, é a cara do Joaquim, do Wagner Moura, terminar de matar a personagem e ficar fazendo aquela dancinha. Sim. Mano, o que esse monstro tá fazendo essa dancinha? E você sente que é o cara errado, tá me divertindo, eu tô me mandando bem. E ele deu a ideia do monstro, ele ajudou no argumento do roteiro, e assim, ele tá super empolgado o tempo todo, né, com aquela história, pra fazer aquilo ali funcionar, e ele quer se vestir de monstro, ele quer incrementar a fantasia, e ele quer... Então, quando é o momento dele, cara, ele quer aproveitar o máximo, assim. Se for considerar que eles fizeram máquina de fumaça, que ele fez uma maquininha de fumaça pra sair do nariz dele, aquela roupa que ele fez, cara, aquilo é muito inventivo, sabe? Sim, aí você vai olhando, ó, esses personagens se dedicaram mesmo pra fazer isso aqui. Não pode ficar só uma bosta. Vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer sem corte, vamos lá. É a valorização do trabalho, é o trabalho deles ali naquele momento, né? Eu acho que dá um charme. Esse filme tem um charme muito peculiar, assim, sabe? Eu acho que ele é mais charmoso, de envolvente do que o Homem que Copiava ou do que o Meu Tio Matou um Cara. Apesar de eu gostar bastante de Meu Tio Matou um Cara, sabe? Só que eu acho que esse filme aqui, ele tá um pouco além. E
eu acho que tem a ver com o elenco, sabe? Eu acho que tem a ver com a qualidade desse elenco. Eles são todos muito bons, cara. O núcleo principal desse filme é todo mundo muito bom. No Meu Time Matou um Cara, eu tenho os meus poréns ali com o protagonista, com a própria Sofia Reis, assim, eles não estão numa atuação, sabe, tal. Eu acho um pouco estranho, assim. Agora com esses aqui não tinha erro, sabe? Você bota eles todos em cena e não tem erro. Se o texto for bom, esquece, assim, não tem jeito. O Homem que Copiava eu gosto bastante também. Mas aqui eu acho que é o mais certeiro mesmo, assim, dessa união de elenco e diretor dos filmes do Jorge Furtado. Eu acho que é o que casa melhor, assim mesmo. Aqui tá tudo acertado. E eu queria perguntar pra vocês, o personagem do Lázaro Ramos, vocês acham que ele mais ajuda ou mais atrapalha a galera? Eu acho que assim, eles precisavam, chegou em determinado ponto que eles precisavam de alguém um pouco mais profissional, porque assim, o filme sem a montagem, ele não ia colar. E é você chegar naquela cena do monstro matando a Silene, e a cena é boa, tipo, boa real, não trash. Ela é boa real, sabe? Dentro da quantidade de recursos que eles têm, o que eles filmam ali é legal, sabe? É muito legal a cena, assim. Tira a parte da dancinha, que a parte da dancinha já vira uma palhaçada, né? Mas aquela tensão, como que ele dirigiu os dois e como que aquilo funcionou, eu acho que é legal, eu acho que, demos um tonzinho profissional aqui aonde a gente precisava, mas foi uma orientação, porque o conceito é todo deles, né, a execução é quase toda deles, ele contribui ali naquela parte e no ato final, que é também um tapa na cara, né, que é dizer assim, cara, o pessoal tá aqui se matando, mas o que vai dar popularidade pro filme é a mulher bonita pelada. Silene. E aí aquela cena, aquele pornozão no final do filme lá e de repente a legenda, salve a natureza. Salve a natureza. Ai, é demais. Cara, é porque eu tenho uma leitura assim, desse personagem do Lázaro Ramos, que eu acho que ele é meio, ao mesmo tempo que ele vem pra ajudar e ele quer colocar qualidade no projeto, e ele vê, cara, vocês têm muito material aqui, dá pra remendar, dá pra fazer um negócio legal, e é o ganha-pão dele também, né? Eu sinto que tem uma pegada de... Esse aqui seria a representação do estúdio. Quando a gente tem um autor fazendo um filme aqui, a gente joga na mão do estúdio, o estúdio vai querer remendar e vai querer incrementar isso, e aqui ele vai querer fazer tudo diferente. Eu sinto que ele quer dar essa pegada também, esse tom. Mas eu sinto que o filme dá muito a entender que ele as devidas melhora, proporções, sabe? né? O filme, o filme Jorge Furtado dá muito a entender que o Lázaro Ramos melhora o filme Monstro do Fosso. Sim. Sabe? Eu tenho essa leitura, que a cena... Um profissional que chega pra ajudar. A ousadia de misturar a sextape com o filme, ela é o que chama atenção no fim das contas. Ela é o que faz o barulho e tal, sabe? Que sem aquilo, o filme não teria feito o barulho que ele acaba fazendo no fim das contas. Então, eu acho que ele também tem esse lado da ousadia artística, porque ele é o artista ali, sabe? Então é óbvio que ele tá fazendo a coisa porque ele é meio tarado e tal, mas tem a ousadia artística no trabalho dele. Então eu acho que ele realmente melhora o filme, sabe? E aquilo dá o contexto pro filme ter o impacto que ele acaba tendo. Apesar de ser, assim, constrangedor ver aquelas cenas passando numa escola, né? Porque ele tanto de eu não imaginei que ia passar. Tá Eu achei que alguém ia pausar o filme. Mas passou. Eu achei que ia ter... Se fosse um filme Globoplayzão, Paulo Gustavo, Leandro Hassum, ia ter vaia pro filme. Ia ter problema, ia dar confusão e tal, não sei o quê. Mas a solução de o filme ser ovacionado e nem a freira tava nem aí, porque passou na escola, sabe? A freira falou pra ela o quê? Que ela tinha o peito bonito. Acho que exatamente. Seios firmes. Seios firmes. Dá. Na minha opinião, aproveitando a piada, eu acho que a melhor piada ever é quando a comitiva do prefeito vai lá visitar os dois velhinhos e eles só querem uma passarela de um lugar pro outro, assim, fazer uma pontezinha. A pinguela, né? Uma pinguela, e eles precisavam fazer a pinguelinha lá. E o prefeito chega e coloca uma placa lá e tira uma foto num ato. Assim, é bem Bacurau também, aquela parte ali, né? Essa muito, coisa, tipo, muito. Assim, não importa o que as entidades públicas façam, as pessoas ainda vão continuar na merda. Essa é um pouco do tema daquela cena. E aí eles precisam de uma pontezinha e o cara não tem dinheiro pra fazer uma ponte, porque tudo custa dinheiro, tudo é difícil e tudo mais. E o prefeito vai lá e põe a placa, aqui construímos o fosso, aqui vamos ter uma obra do fosso. Eles pegam a placa e colocam assim, o corte, o momento
momento, a intensidade da cena, a construção, é muito uma sketch, assim, quando os italianos aparecem, assim. Eles são um alívio cômico, né? Eles têm essa função, assim, de trazer de como o povo local ainda continua vivendo a vidinha deles ali, né? Olha o carro novo, olha aqui, os assuntos banais do dia a dia. Isso é muito legal nos personagens deles. Tirando, assim, que eles são lendas, né? São atuações, assim, que você fica de queixo caído, você fica passado. Ele trabalha muito na pequenez e depois na grandiosidade. Quando ele vai fazer o cientista maluco, você fala, cara, é isso. E outra coisa, que essa questão do dinheiro, eu não sei se é porque era 2007, mas, gente, as coisas não estavam muito baratas nessa demais. época. 8 mil Demais. pra fazer uma construção no fosso. Então, eu achei muito barato. Ficou tipo aquela o dinheiro quantidade de banco de saco de cimento. né? Deu vontade de procurar quanto que tá um saco de cimento atualmente pra ficar. Não, e é bom que eles vão fazendo as contas, né? Não, mas isso aqui dá quantos sacos de cimento? Tem que dar quantos tijolos? É desse jeito. Mas eu acho que sempre Mas quando você não tá respondeu a fazendo pergunta do Lucas, Gusta. Você acha que o Zico, do Lázaro Ramos, tá lá pra atrapalhar, tá lá pra ajudar? Qual que é o... Eu acho que ele... Eu concordo com vocês dois, assim. Eu acho que ele tá lá pra ajudar e eu acho que ele tem essa visão de especialista, mas eu também acho que ele tem essa função de colocar bedelho demais porque ele tem uma visão artística, meio pretencioso, não é pretencioso. Eu acho que ambicioso demais, assim, com um projeto que... eu acho que ele é o diretor. A Marina é a produtora, ele é o diretor. Ele começa a pedir mais dinheiro e a Marina é quem tem que segurar. Ou achar o dinheiro ou segurar, sabe? Tem um pouco de... talvez não necessariamente do estúdio, né? Mas de uma pessoa que tem uma visão especial sobre o filme, externa, um pouco menos ali da vivência deles, mas que quer gastar mais dinheiro, né? E eu acho que isso que vai incomodando eles. Eles falam assim, nossa, como que pode ter que gastar R$300 com vestido? O que custava R$3.000 mesmo? Que ele queria gastar? A música, não era? Que ele queria não, que ele conseguiu. Eles pagaram R$3.000 da música. Exato. Então, assim, tem esses detalhezinhos que ele vai... Nossa, mas dá uma dó, tem hora, assim, porque ele vai incrementando coisa e eles já não têm dinheiro, eles já estão devendo, vendendo tudo pra fazer 10 minutos de filme. O desespero na cara da Fernanda Torres quando ele começou a falar do valor das coisas, cara. Não, e aí ela assiste e fala, não, mas tem que ter aquela música, não tem como não ter. Gente, vocês viram quem tá vindo aí? Silene. Olha quem vem lá. Que Silene? Silene Seagal. Olá, Silene Seagal. Que vestido bonito. Estou indo para a minha festa de formatura. Maravilhoso. Ai, que ótimo. E agora com vocês, já assistiram Saneamento Básico? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se tiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcast preferidos, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.